Olá pessoal, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre programação Python, ainda dentro de introdução, né? A gente vai falar um pouquinho sobre a programação Python, algumas características dela e vai mostrar, né, a cara do programa para a gente começar a já brincar disso. Mas antes disso, né, gostaria de convidar para curtir o vídeo, né, se inscrever no nosso canal. E se você quiser também ser membro do nosso canal, tem uma série de vantagens aí, materiais, né, uma série de vídeos exclusivos, né, para membros, né? Então, se você quiser, fique à vontade aí. Bom, voltando aqui para a apresentação, então, a gente vai falar hoje sobre a linguagem, né, de programação Python, propriamente dito. Como a gente comentou lá no primeiro vídeo, o Python ele é considerado, né, ou ele é uma linguagem de alto nível. O que seria uma linguagem de alto nível? Né? Outros exemplos, C++, PHP, Java e por aí vai. Né? Tem uma infinidade de programações aí que eu não sou da área, né, então não conheço tanto a fundo assim. Mas o que seria essa linguagem de alto nível? Né? Essa é uma linguagem de usuário, né? Para nós, né? Seres humanos, digamos assim. Então ela tem uma formatação mais agradável, mais tranquila de você trabalhar. Então se eu tenho a de alto nível, eu tenho a de baixo nível. Né? O que seria a chamada de baixo nível? São as linguagens de máquinas, também chamada linguagem de montagem, né? E aí pode vir outros nomes também. Então o que acontece? Né? A gente vê um monte de coisa que a máquina só vê 0 e 1, né? Basicamente. Né? Então se a gente for querer programar nessa linguagem aqui, fica muito complexo. Né? É bem difícil. Né? São muitos poucos casos, né, que você programa nesse caso aqui. Então é mais comum a gente trabalhar com as linguagens de alto nível. Então os computadores em si, eles só vão rodar as linguagens de baixo nível, por isso que tem as duas. Então, se eu tenho duas opções, né? Ou eu trabalho fazendo uma linguagem de baixo nível, né? Não numa linguagem de baixo nível, né? Bem no detalhezinho mesmo lá da parte de programação, né? Uma coisa bem mais avançada. Ou eu trabalho com uma linguagem de alto nível e aí eu faço um processamento antes de rodar. Então esse processamento ele é uma desvantagem, porque eu vou gastar tempo para fazer isso, mas ele tem uma série de outras vantagens, né, em relação a você querer trabalhar com essas linguagens de baixo nível. Eu, particularmente, eu não sei lidar com esse tipo de linguagem. Né? Então, quais são as vantagens, né, que a gente pode citar? Uma que eu já até falei, que é mais fácil programar numa linguagem de alto nível, no Python, no C++ da vida, não é no Java, do que na linguagem de máquina. É mais rápido, né, a gente escrever, então o tempo que, entre aspas, a gente gasta processando, né, o programa para transformar ele num programa de máquina, eu ganho muito mais, né, em termos de escrever mais rápido. Né? Vão ser programas mais curtos, por causa, né, dessa questão da linguagem de máquina 0 e 1, que eu havia comentado. É mais fácil de ler, então se eu bater o olho ali, fica mais, né, à medida que você está mais acostumado a verificar problemas. É mais simples de alterar, se você precisar. Então você vai na linha que você precisa lá e você altera mais facilmente. Eles são chamados portáveis. Né? O que é portáveis? Ele pode rodar em vários computadores. Então eu posso rodar, dependendo, né, do caso, eu vou ter que fazer pouquíssimas adaptações ou praticamente nenhuma. Né? Então se eu pego uma linguagem Python, por exemplo, faço uma programação, não interessa se eu abrir o Python num software ele instalado no Windows ou ele instalado no Linux, por exemplo. Né? Não importa, ele vai rodar do mesmo jeito, eu não preciso alterar nada na minha linguagem de programação. Né? Então isso aqui é uma grande vantagem. Né? E por isso que a maioria, né, dos programas são escritos em linguagem de alto nível. Né? Por isso, né, você ganha muito mais, né, você desenvolver a linguagem de programação é muito mais simples na linguagem de alto nível do que na linguagem de máquina. Bom, o que a gente vai ter? Né? Então existem duas maneiras de fazer o processamento da linguagem de alto nível. Uma delas é para transformar, né, em linguagem de baixo nível. Uma delas é são os interpretadores. Esses interpretadores, o que eles fazem? Eles leem o programa, ele lê o programa e executa pouco a pouco. Ou seja, ele vai lá, lê uma linha, executa, volta, lê outra linha, executa e assim vai. Eu não sei se é uma linha só, mas enfim, vai depender do tipo. Né? Que seria exatamente a representação que eu tenho aqui. O código fonte,
né, que seria o código que eu escrevi, ele passa pelo interpretador, aí ele vai lá e faz uma função, volta, olha lá no código, depois que está as setinhas aqui, né, ele volta aqui no código, interpreta de novo, faz de novo, volta lá e assim vai, né, então vai fazendo dessa forma, né. Os compiladores, eles já fazem a tradução completa do programa. Então ele pega aqui o programa, passa pelo compilador, ele vira transforma, né, num outro programa. Então tem o código inicial, que é o código fonte, né, então o programa original é chamado código fonte. Então se ouvir o código fonte é exatamente o programa que nós escrevemos. E ele vira, né, ele pega esse código fonte, faz uma transformação, gera um outro arquivo que é chamado código objeto, e aí sim ele passa por executor, ele vai executar, que a máquina vai executar, enfim, o que você quer que faça ele vai executar, e por fim ele produz as saídas, né, do seu programa, pode ter várias saídas, né. Então, esquematicamente é isso que acontece, né? Então, o interpretador ele vai e volta, não sei se é linha por linha, mas faz um pedacinho e vai, faz um pedacinho e volta, faz um pedacinho e volta. E aqui não, ele faz tudo de uma vez. Na hora que você manda rodar, ele já faz a compilação do seu programa, transforma no código objeto e depois ele fica só aqui, né? A partir do código objeto, ele vai executar as funções. Ainda em relação à linguagem Python, ela acaba utilizando os dois processos, né? Então ela trabalha tanto em fazer a linguagem de alto nível, quanto ou melhor, a parte de interpretador como a parte de compilador. Depende da maneira como você utiliza, né? Então o código-fonte ele é compilado para uma linguagem de baixo nível e é chamado de código em bytes. Então aqui são algumas terminologias que aparecem, né, nessas situações aqui. E depois são interpretados por um programa chamado máquina virtual. Não sei se você já reparou, às vezes a gente tem que instalar a máquina virtual do Java no nosso computador, né? Sempre quando você vai instalar alguma coisa, ele fala que o Java, não é sempre não, mas às vezes ele fala que a máquina do Java está instalada, então é justamente essa máquina virtual que vai executar o código a partir do código em bytes aqui. No Python, existem duas maneiras de se usar o interpretador. Então, uma delas é através da linha de comando, então, que é chamado de Shell Mode, onde você digita o comando e o interpretador já mostra o resultado. E a segunda maneira, que essa é a maneira mais, vamos dizer, mais óbvia, né, para a gente utilizar, é através do script, né, onde eu monto realmente o meu programa aqui, num arquivo, crio um código separado, salvo no arquivo com extensão PY, né, eu coloquei programa PY, e assim, aí sim eu vou executar. Então, por exemplo, né, eu deixei separado aqui o software, né? Então, esse aqui seria a cara, né? Então, se eu quiser, por exemplo, fazer a conta, eu já até fiz aí um exemplo. Por exemplo, tipo, 2 mais, deixa eu ver aqui, mais 3. E ele já, eu acabei digitando 3 mais 3. Ele acabou colocando 6 aqui. Então veja que não está aparecendo muito, porque tá o valor, como chama? A tela está pequena, né? Mas o que acontece, né? Aqui fica, eu consigo lá 5 vezes 8. Dou Enter, ele já calcula 40 para mim. Então esse é o método mais para você testar algumas coisas, para você fazer alguns comandos, às vezes uma conta que você quer fazer, mais para testar coisas bem pequenininhas, né? No caso, voltando aqui para mim, então no caso de você querer fazer um código maior, aí sim a gente vai fazer num programa à parte, vamos dizer assim, e aí a gente vai executando passo a passo, e aí a gente abre esse arquivo, a gente vai fazer isso passo a passo, né? Mas só para ter uma ideia de como que funciona essa programação. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê na próxima aula.